Graça e paz, igreja. Graça e paz. Amém. É bom mais uma vez poder estar aqui reunidos em nome de Jesus para estarmos aprendendo um pouco mais, ouvindo um pouco mais, para que nós possamos levar conosco mais uma porção da palavra do Senhor, para que ela surja não surta o efeito que é necessário nas nossas vidas, amém? Amém. Então, nesse momento, eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Marcos, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente um conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando, levaram a entregar ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tornando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Até aqui, vamos orar. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Santa e Sagrada Escritura. A tua palavra foi liberada, Senhor. Então eu peço neste momento, Senhor, que tudo que seja entregue aqui à tua igreja não seja conceito humano, mas seja o teu Espírito Santo a nos ensinar. Que ele nos leve, Senhor, realmente para o propósito no qual está sendo trazida esta palavra neste lugar hoje. O sincero e profundo arrependimento. Meu Deus, em nome de Jesus, sonda agora os nossos corações. Tira de nós todos os caminhos maus, para que nós possamos continuar sendo guiados pelo Teu Espírito para a vida eterna, para a salvação, Senhor. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Que a Tua graça, maravilhosa e extraordinária graça, seja manifestada na vida de cada um que está aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, ó Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos faz lembrar de tudo quanto Jesus nos ensinou. Trabalhe agora nas mentes e nos corações, para que esta palavra produza frutos sinceros
de um verdadeiro arrependimento, meu Deus. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, eu quero falar sobre a questão da necessidade. Mais uma vez, trazer aos vossos entendimentos, levá-los à compreensão da necessidade de que nós temos de confessar os nossos pecados e não apenas confessá-los. Sabe, queridos, é muito fácil, é muito simples, não é nada difícil para mim e nem para você. Sabemos que erramos e nas nossas orações silenciosas, né? Nós confessarmos os nossos pecados. Senhor, errei aqui, Senhor, errei ali. Senhor, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Me perdoe em nome de Jesus. Que o sangue precioso de Jesus venha sobre a minha vida neste momento, que apague todos os meus pecados, que transforme as minhas vestes alvas, brancas, limpas como a neve. Normalmente, são essas declarações da Bíblia, na palavra de Deus, que nós usamos. Mas houve um momento em que Jesus disse assim: afastai-vos de mim, porque vocês me adoram com os lábios, e não de coração. Então, falar é muito simples. O que eu quero hoje, nesta manhã, com auxílio, com a ajuda do nosso Mestre, o Espírito Santo de Deus, é fazer você, igreja, entender que não basta apenas confessar. É necessário que haja arrependimento. Mas eu não quero novamente dizer, você não pode confundir arrependimento com remorso. E hoje isso tem sido muito presente na vida da igreja. A igreja tem confessado os seus pecados, tem contado a Deus as suas falhas, as suas imperfeições, né? Mas ela só sente remorso, ela não se arrepende de verdade. E sabe por que ela não se arrepende? Porque ela volta a fazer de novo. E isso está sendo uma mesmice na nossa vida. Pecamos, pedimos perdão, fazemos novamente. Pecamos, pedimos perdão, fazemos novamente. E hoje eu quero trazer alguns fatos para vocês. Quando nós acabamos de ler aqui essa passagem de Judas, ele foi um dos seguidores, um dos apóstolos de Jesus. Ele caminhou com Cristo. Ele conheceu Cristo. Ele viveu as suas experiências com Cristo. E o mais importante que eu quero destacar nesta manhã é que Judas, e eu vou tornar a dizer isso agora, daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, mas eu já quero entrar fazendo com que entenda que Judas, por ele ter caminhado, convivido, tido as suas experiências com Jesus, ele sabia que não havia pecados em Jesus. Ele sabia disso. Quando nós lemos aqui, em Mateus 27, no versículo 4, dizendo, Judas diz, pequei, traindo sangue inocente.
pequei traindo sangue inocente. Aqui ele já declara, aqui ele já afirma aquilo que eu e você sabemos, que nenhum pecado se achou nele. Não houve absolutamente reprovação nenhuma na vida de Jesus. No Jesus homem. E isso eu quero sempre deixar claro para toda a igreja que ouve, quando ouve de um pregador, que ouve de quem seja que esteja aqui trazendo, ministrando a palavra de Deus, que em Jesus não houve falhas, erros, pecado, ele nunca se sujeitou, ele nunca cedeu a nada e nem a ninguém que o desviasse do propósito para o qual ele foi enviado para mim e para você. Judas, ele demonstra um arrependimento muito grande quando ele entende isso. E quando é que Judas entendeu isso? Que eu acabei de falar que não havia pecado nele, que ele leva ele a fazer essa declaração de ter pecado contra sangue inocente. Quando ele vê que a atitude que ele teve em entregar, trair Jesus, entregando Jesus aos sacerdotes, para que os sacerdotes o levassem a Pôncio Pilatos, para que ele fosse julgado e após isso condenado à morte. Normalmente, e até na justiça dos homens, uma pessoa só pode ser condenada, não é o caso aqui do Brasil, porque nós não temos a pena de morte, mas há outros países que têm a questão da pena de morte. Uma pessoa só pode ser condenada à morte quando todas as possibilidades e todas as provas são contra ela e que prove que realmente ela era culpada. Então, algumas nações trazem essa questão da pena de morte. Então, só poderia morrer realmente quem tinha culpa. E Jesus tinha culpa? Achou-se alguma coisa que o pudesse ter condenado? Sangue inocente. E quando Judas vê que as atitudes, que a escolha que ele fez, levou Jesus a ser condenado à morte. Então, o que acontece a partir deste momento? Judas é acometido de um arrependimento tão profundo, mas tão forte, que não temos como medir a dimensão da situação em que Judas se encontrou. A ponto de que diz a palavra que após ele ter feito tal coisa, após ele ter se conscientizado do que ele fez, ele entende que a única maneira de se autopunir, de se condenar, era se enforcando, se suicidando. Porque a atitude que Judas teve levou ele a um desespero muito grande. E eu quero entrar nesta questão. Eu quero que vocês entendam que arrependimento, se arrepender, quando nós nós nos encontramos numa situação de desespero, pode ser um erro gravíssimo. Se desesperar em meio à conscientização de um erro pode gerar uma consequência desastrosa na minha vida, na sua vida. Foi o que aconteceu com Judas. Quando Judas se conscientizou do que realmente ele tinha feito, ele entrou num desespero tão grande, que ele se suicidou, se enforcou. Mas vamos
olhar um outro lado dessa história. Judas andou tanto tempo com Jesus. Ele viu toda a obra de Jesus. Ele viu todos os milagres que Jesus fez. Ele viu a quantidade de vezes que saiu da boca de Jesus a declaração, a liberação do perdão, onde Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Hoje nós sabemos através do Evangelho do apóstolo João, quando ele diz que fiel e justo, que Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. O que eu quero que você entenda, que Judas, em meio ao desespero, ele perdeu a oportunidade de ter a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Judas não se atentou durante todo o tempo que ele caminhou com Jesus, que Jesus perdoava a tudo e a todos aqueles que a ele se achegava. E quando Jesus olhava ou ouvia, que muitos ele só olhou, outros ele falou, outros ele ouviu dizerem as suas falhas, os seus pecados. Por onde Jesus passava, ele ia fazendo bem. Por onde Jesus passava, ele ia curando as pessoas. E a maioria dos milagres relacionados à cura que Jesus realizou estava relacionado a pecados. Na maioria, nem todos foram por pecado, mas muitos que se achegaram a Jesus, falando das suas enfermidades, os leprosos, os endemoniados, muitos sofriam de enfermidades por causa da ação do pecado. E outros, quando Jesus passa a lama nos olhos do cego, e um dos apóstolos pergunta para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? E Jesus responde: nem ele, nem os pais, mas isso é para que a obra de Deus se cumpra, isso é para que a glória de Deus seja manifestada. Então existia N situações em que Jesus perdoava e curava as pessoas da ação do pecado na vida delas. E Judas estava junto. Ele viu, ele presenciou toda esta situação. Eu não estou aqui tentando fazer com que pregar uma heresia, que talvez quem me ouça, ou você que está aqui agora, e aqueles que ainda vão ouvir isso, pode dizer: ela está falando uma heresia, ela está cometendo uma heresia. Não! O que eu quero que vocês saibam, que eu não estou aqui dizendo que Judas foi uma vítima, ou que ele não estava nos planos, ou que ele não estava nos propósitos, que ele não tinha sido o eleito para atrair Jesus. Não, eu não disse que ele não ia atrair Jesus. Jesus, preste bem atenção. Eu não estou ocultando o pecado de Judas. Eu estou dizendo a consequência depois do pecado. De qualquer maneira, ele iria atrair Jesus, mesmo porque ele estava dominado. Judas tinha algo dentro dele que era mais forte do que ele, como, por exemplo, a ganância. Judas tinha amor pelo dinheiro. E esse foi o ponto fraco que o inimigo, que Satanás encontrou em Judas. Foi esse o ponto fraco que fez com que Satanás enchesse o coração de Judas. Porque até o próprio Jesus, quando ele beija a face de Jesus, o beijo da falsidade, Jesus pergunta para ele: Judas, por que permitiste que Satanás enchesse o vosso coração? Naquele momento, Jesus age com misericórdia.
naquele exato momento, eu creio que se Judas tivesse verdadeiramente chegado diante de Deus e mostrado o desespero, o arrependimento que veio naquele momento na mente de Judas, quando ele viu que Jesus ia ser levado, ia ser condenado à morte, sangue inocente, eu acredito que se Judas tivesse confiado ali em Jesus, e naquele momento do arrependimento, pelo que ele havia feito, ele tivesse pedido perdão para Jesus, Jesus o haveria perdoado. Ele teria sim perdoado. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, não faz do pecado de Pedro maior ou menor do que o de Judas. Não fez. Pedro também nega a Jesus 3 vezes. E Jesus ainda fala isso para Pedro, que ia chegar um momento em que Pedro o negaria. Antes que o galo cantasse, Pedro ia negar Jesus. E Pedro se arrependeu quando ele comete esse erro. Veja que nem no caso de Judas e nem no caso de Pedro, o pecado foi evitado. Ele foi consumado, ele aconteceu. Mas sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas? Foi que Pedro confiou na misericórdia de Jesus. E Judas não. Sabe por quê? Porque o desespero pela ação do pecado levou Judas a anular tudo quanto Jesus havia feito e ensinado, e ele próprio, a sua própria pessoa, ter presenciado. Quantos leprosos Jesus curou? E naquela época não havia nada mais terrível para os judeus do que a doença, a lepra. Eles eram tidos como imundos, pecadores. Eles eram expulsos da sociedade. Eles tinham que viver dentro de cavernas, isolados, até definharem, até o último instante das suas vidas. E quantos, então, não sofreram uma ação tão forte do pecado? Que grande pecado deve ter sido que essas pessoas cometeram para que na época fossem acometidas da lepra? E quantos vieram a Jesus? Jesus os curou. Quantos paralíticos, coxos, aleijados, endemoniados? Como eu disse, alguns pela ação do pecado, outros para que a glória de Deus fosse manifesta. Mas o que importa aqui é a essência. Todos foram perdoados. Por que com Judas seria diferente? Se ele não tivesse tomado uma atitude em meio ao desespero. Pedro nega a Jesus 3 vezes. Só que Pedro se arrepende. Ele se arrepende profundamente. E ele pede perdão. Ele tem uma oportunidade de chegar em Jesus e se redimir do seu eu. E ele é perdoado por Jesus. Judas também poderia ter sido. Então o que eu quero levar ao teu coração nesta manhã? Preste atenção. Muitas vezes nós vamos cometer pecados que vai nos deixar desesperados, aflitos. E o que levou Judas a se enforcar não foi o arrependimento.
Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. E isso fez com que ele atentasse contra a sua própria vida. Foi o remorso. Então, o remorso, qual é a diferença? O arrependimento, ele me leva à mudança. O arrependimento, ele me leva a ter forças para abandonar os meus maus caminhos, a prática do pecado na minha vida. Ele transforma o meu caráter. Esse foi o evangelho que Jesus veio pregar. O evangelho de Cristo, a mensagem principal do evangelho de Cristo é o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Queridos, nós só vamos herdar a salvação, a vida eterna, se verdadeiramente nos arrependermos com sinceridade de todos os erros que nós cometemos. Quando você sentir o fel na sua boca, como Pedro sentiu, que diz que as lágrimas de Pedro tinham o gosto amargo do fel. Quando você sentir isso, é porque verdadeiramente você se arrependeu. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe ele colocar na tua mente essas mentiras de que você tem uma situação na qual você não pode ser perdoado, então é melhor que você morra de uma vez, que você deixe de existir de uma vez, porque Deus não vai te perdoar do seu pecado, porque o seu pecado é muito grande para que Deus sinta misericórdia de você. Quantos de nós temos ouvido isso do inimigo da nossa alma? Deus não vai te perdoar. Foi muito grande o que você fez. Você é um impuro, você é um imundo, você é sujo, você é um leproso. Não permita que isso entre no teu coração. O que Jesus está dizendo aqui para você, o que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã para você: não tem perdão confessado com verdadeiro arrependimento que não toque o coração do Pai. Que não faça com que o Senhor diga: perdoados estão os teus pecados. Mas quando Jesus fala esta frase, e ele diz isso para Maria Madalena: mulher, cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Porque Jesus, quando eles queriam apedrejar Madalena, porque ela foi pega em adultério, e na lei de Moisés, todo aquele que era pego em adultério era julgado e morto por apedrejamento. Quando todos vieram com as pedras em mãos para matar Maria Madalena, Jesus estava agachado, algo ele escrevia ali, e ninguém sabe até hoje exatamente o que Jesus estava escrevendo. A Bíblia não nos conta. E que ela se joga aos pés, lançam elas aos pés de Jesus. E os fariseus começam a fazer um monte de perguntas para ver qual era a reação que Jesus ia ter mediante aquela situação. Mediante as ordens, as ordenanças de Moisés. O que Jesus ia fazer? E aí Jesus simplesmente faz a pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele exato momento, diz a Bíblia, que todos lançaram fora as armas, a pedra,
que era uma arma da justiça humana, da condenação humana, da concepção humana, da falta de misericórdia, da falta de amor pelo próximo. Diz que naquele momento todos lançaram fora suas pedras. Todos saíram, viraram suas costas e foram embora. Do mais velho ao mais jovem, todos foram embora. E Jesus se vê ali naquele momento, só ele e Maria Madalena. E ela prostrada aos pés de Jesus. E ela olha, acredito, eu estou imaginando a cena, que ela deve ter olhado de baixo para cima, de onde vem o meu socorro. E ela olha para Jesus. E ela não fala nada. Ela somente olha para ele. Jesus vê em Maria Madalena o verdadeiro arrependimento. Ele contempla nos olhos de Madalena que realmente ela estava arrependida de fazer o que ela estava fazendo. E ele pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Naquele momento, ela olha para um lado, ela olha para o outro e diz: não estão mais, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno. Estão perdoado está o teu pecado. E depois ele diz: vá e não peques mais. O que eu quero que você entenda aqui nesta manhã? Se você está arrependido, verdadeiro, aquele arrependimento verdadeiro que vem do espírito, da alma, que domina a tua consciência, que move os teus sentimentos, que leva você a dizer: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Davi fez essa declaração quando ele comete aquele grave erro com Betseba. O maior pecado de Davi ali não foi só o adultério. O maior pecado de Davi foi ter mandado matar um dos seus melhores amigos, que era Urias, marido de Betseba, para ficar com a esposa dele. Tanto é que quando o profeta Natan vem trazer o juízo de Deus sobre Davi, ele não fala do adultério, ele fala do homem rico que tinha muito e toma do homem pobre que tinha apenas um. E vocês conhecem toda essa história, e Natan pergunta para Davi: o que você, rei, faria com este homem rico que tira do pobre sua única ovelha? E Davi mesmo diz: este homem merece a morte. E ele vira para Davi e diz: então, pois é, Davi, este homem é você. Davi foi um dos homens que chorou amargamente o arrependimento, que sentiu duramente na sua alma, no seu corpo, o efeito da ação do pecado que ele havia cometido. Betseba engravida dessa situação, e Deus diz para Davi que o filho desta ação não ia sobreviver, que a criança iria morrer. Davi sente a dor do que ele fez, ele chora, ele jejua, ele usa roupa de saco, ele cobre a cabeça de cinza, ele fica ali, ele ora, clama, mas o Senhor não o livrou da consequência do pecado. Mas também o Senhor não desconsiderou o arrependimento sincero e verdadeiro de Davi, a
Tanto é que Davi continuou casado, Betseba casou-se com Davi, e daí nasceu o rei Salomão. Mas eu quero me deter no arrependimento de Davi. Deus honrou novamente Davi, porque Deus viu em Davi o arrependimento sincero e lhe deu uma nova chance. Então, por que eu estou dizendo isso nesta manhã? Deus está te dando hoje uma nova chance, se realmente, verdadeiramente você se arrepender. Não sentir remorso, mas sim se arrepender. E abandonar. Esse é o importante. Não faça mais o que você tem feito. Ouça a voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não resista à voz de Deus. Cada um de vocês, e eu me faço um com vocês, temos uma situação complicada na nossa vida, de dificuldade. Sabe por que o Espírito Santo falou para mim? Eu falei, Senhor, por que eu vira e mexe eu estou fazendo isso? Eu não quero fazer, mas eu faço. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu tenho consciência de que está errado, mas eu faço. Me ajuda, Senhor. Sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Porque você sente remorso. Você precisa se arrepender. O arrependimento nos transforma. Sabe por que o arrependimento nos transforma? Porque ele mostra a nossa verdadeira face. E quando nós olhamos a nossa verdadeira face, vemos que nós temos em nós ainda os traços, a semelhança da face do pecado. E aí nós vemos o quão feio nós somos. Miserável homem que sou. Isso tem que nos assustar, amados. Isso precisa nos incomodar. Porque ao olhar no espelho eu não posso ver os traços do pecado em mim. E sim, o rosto de Cristo, a luz de Cristo, o brilho de Cristo no meu rosto. Assim como Ele é, nós o veremos. Assim como Ele é, nós temos também que ser. As pessoas precisam olhar para mim, para você e ver que há uma face diferente, há traços diferentes em mim. De uma figura, de uma pessoa que sabe o que é, que reconhece o que é, que tem consciência do que faz, mas que pela graça, pela misericórdia, foi alcançada pelo Senhor e foi nos dado a chance de nos arrependermos verdadeiramente. Se Deus não encontrar em mim e em você este arrependimento sincero, segundo o arrependimento de Deus. O que eu quero dizer segundo? Que Deus se arrepende? Não. O que eu estou querendo te dizer? Um arrependimento que toque o coração de Deus. A ponto de que Ele reconheça isso em nós e pela sua misericórdia Ele libere o seu perdão. Queridos, o perdão de Deus é sincero. O perdão de Deus é verdadeiro. Deus, quando Ele te perdoa de verdade. Ele não se arrepende de ter te perdoado. Então, assim como Deus não se arrepende de te perdoar,
Você tem que se arrepender de ter pecado contra Ele. Quando nós pecamos, não pecamos contra nós mesmos, nós só pecamos contra Deus. É a santidade de Deus que o nosso pecado fere. Então você precisa ter consciência. Novamente o Senhor traz para esse ministério. Novamente nós estamos aqui falando de novo sobre a questão do arrependimento. Quantas vezes for necessário, o Senhor vai falar comigo e com você, porque Ele não quer que nós venhamos a ficar para trás. Então você precisa entender isso. E quando você se arrepende de verdade, quando você realmente pede perdão e abandona os seus maus caminhos, a Bíblia diz, o Senhor diz que Ele não se lembrará mais. E aí o inimigo nem pode chegar mais diante de Deus na condição de acusador e ir lá te culpar pelo que você fez. Porque se você se arrependeu de verdade e tu pediu perdão, Deus é fiel e justo para te perdoar. E Ele não se lembra mais. Então não tem como o inimigo chegar lá diante do trono e acusar as tuas práticas. Porque quem se arrepende, abandona, não volta mais a fazer as mesmas coisas. Então se hoje você está repetindo as mesmas coisas, porque você só teve remorso. Tu está só com remorso. Hoje é dia de arrependimento sincero. Confissão de pecados. Por favor, queridos. Não se sintam constrangidos, não tenham receios de quando entrar na presença, na sala do trono, na majestade de Deus, em espírito, em alma, se prostrar diante de Deus, corpo prostrado diante de Deus, aos pés do Senhor. Não tenham vergonha de dar nome ao seu pecado. É muito fácil, eu pequei, perdoa minha multidão de pecado, em nome de Jesus, amém. Não! Pecado tem nome. Confesse verdadeiramente. Senhor, eu fiz isso. Me perdoe. Eu me arrependo. E que o meu arrependimento, Senhor, seja revertido em bênção na minha vida. A bênção do Senhor, para que do Senhor me venha a força, para que eu não mais cometa este erro na minha vida. Voltando a Judas e Pedro, o pecado de Pedro foi tão grave quanto o de Judas. Negar, trair, podemos dizer que são duas coisas muito próximas, muito parecidas. Quando eu nego uma pessoa, eu estou traindo aquela pessoa. Quando eu traio uma pessoa, eu estou negando ela. Mas a diferença entre Pedro e Judas foi que Pedro confiou na misericórdia de Jesus, no perdão de Jesus. E Judas, tomado pelo desespero, teve a chance de pedir perdão e não o fez. Porque um se arrependeu e o outro sentiu remorso. Essa é a lição de hoje para nossas vidas. Que isso possa transformar a tua vida, mudar os teus caminhos. Que você possa trilhar para caminhos da salvação, da vida eterna. Porque quando Jesus vier, todo aquele que for achado na prática do pecado e não ter abandonado, confessado, se arrependido verdadeiramente, vai ficar. Pense nisso. Hoje é o dia que o Senhor te fez
para te dar essa chance de você mudar a sua história hoje. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Arrependei-vos. Chegou o reino de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Eu agradeço. Em nome de Jesus.